passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Você que crê, pode aplaudir forte o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Com muita alegria no seu coração, pode se sentar, por gentileza. Fique à vontade, nós estamos na casa do Pai. E eu queria, irmãos, nessa noite, compartilhar com vocês uma palavra, não uma palavra, uma reflexão, né, na palavra de Deus, que falou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, nós precisamos dessa palavra para alimentar o nosso coração, para abrir a nossa visão espiritual acerca do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é excelente. E quando nós pedimos a Deus, Senhor, abra na minha visão para o reino, eu estou pedindo a Ele para me mostrar aquilo que o homem não pode me mostrar. Porque Deus, Ele em todo tempo, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Em todo tempo, o Senhor, Ele tem um imenso prazer em atentar o nosso clamor e trazer uma resposta para nós. Amém, meus irmãos? Só que para isso, a gente tem que fundamentar na palavra de Deus a nossa oração. E ontem, pela manhã, naquele louvor na escola bíblica, que foi sobre o reino, teu reino, né? E ali vai, às vezes, irmãos, a gente louva, mas a gente não pode louvar por louvar. A gente tem que entender o que a gente está louvando. A letra, ela é uma inspiração. Então, quando a gente louva, você tem que estar atento ao que você está ouvindo ali, a letra, né? E esse louvor de ontem, pela manhã e à noite, jamais serei o mesmo, né? Que nós pedimos a Deus, se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar os meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar os meus pés, eu correrei para ti. Se o Senhor tocar o meu coração, eu serei totalmente teu. Às vezes é fácil a gente cantar, né? Louvar assim, mas na prática mesmo, será ser assim mesmo? Depois assim pensando, né? Eu falei, meu Deus, e aquilo começou a trabalhar no meu coração. O reino de Deus, a coisa excelente que é o reino de Deus. Aí eu lembrei da oração do Pai Nosso. Eu estava até conversando hoje com meu esposo de manhã. Aí eu falei, poxa amor, a oração, né, que a gente faz, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele deixou para nós, para que a gente tivesse um norte, uma direção de como ter acesso ao trono de Deus, chamar a atenção do Pai para nós. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 6, no versículo 9. E Deus falou algo no meu coração, assim, é simples. E eu creio que muitos de nós aqui sabemos, mas o Espírito Santo, às vezes, Ele quer nos lembrar. Às vezes uma palavra não vem nem com muita novidade para nós. Apesar que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, quando Deus libera uma palavra, Ele tem um propósito, tem um fim esperado. Então, quando a palavra de Deus, às vezes vem, você fica, já ouvi essa palavra. Sim, mas às vezes o Espírito Santo está dando um toque em nós, para a gente atentar, não se esquecer daquilo que nós já aprendemos acerca da palavra de Deus. Porque o Satanás, ele quer roubar a semente do nosso coração. E se ele consegue, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos tirar os nossos olhos da palavra. E nós vamos ficar à beira do caminho, clamando, buscando, mas às vezes não vai acontecer. Mas até o toque do Senhor vir verdadeiramente nos nossos olhos, nós vamos passar às vezes situações difíceis. Então não perca a oportunidade talvez de receber um toque do Senhor para abrir a sua visão. Diz assim, Mateus 6:9, que é a oração modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses dois versículos aqui,
ele falou muito no meu coração. Porque, meus irmãos, uma coisa é a gente aceitar a palavra, crer nela, depositar nela toda a nossa confiança. Outra coisa é a gente buscar viver aquilo que a gente tem aprendido dela, com o coração aberto, com a guarda baixa, para receber aquilo que o Senhor Ele está nos ensinando, Ele está falando no nosso coração. Então aqui o Senhor Jesus, Ele nos ensinou nesse pedacinho aqui, desses 2 versículos, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é poder, ele é domínio, ele é majestade, ele é soberania total. Então, se nós queremos vencer aqui neste mundo, nós temos que chamar o reino de Deus para a nossa vida. Estabelecer o reino de Deus na nossa vida. Venha o teu reino, venha o teu poder, venha a tua soberania, o seu domínio, porque aonde está o reino de Deus estabelecido, há domínio. O Senhor, Ele está em toda situação, Ele está tomando domínio para Ele. E o Senhor Jesus, Ele disse aqui deixa eu ver aqui, em Lucas 4:5, se você por gentileza puder abrir, na tentação do Senhor Jesus. Lucas 4:5, um pouco adiante. Achou? O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento, coisa muito rápida que foi, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Aí o Senhor Jesus fala, portanto, aí ele diz ainda: se me adorares, tudo será seu. O diabo, ele quer nos oferecer um reino aqui embaixo. Ele quer, porque ele quer cegar o nosso entendimento. E a Bíblia é clara: o Deus deste século cegou os entendimentos, para que nós vejamos, mas não enxergamos nada, porque nós estamos cegos. Para que nós venhamos ouvir, mas não vamos entender nada, porque os nossos ouvidos estão tapados pelas artimanhas dele. Então, o diabo, ele é astuto. Ele tem as suas manhas, as suas artimanhas, as suas ciladas, para que a gente venha ficar cego, surdo, e não venha ter acesso ao reino de Deus. E uma vez nós chamamos o reino de Deus para a nossa vida, eu digo para a nossa vida, o nosso homem, né? Nós chamamos para o nosso coração, nós chamamos o reino de Deus para dentro da nossa casa. Nós chamamos o reino de Deus seja estabelecido no nosso trabalho, porque ali você é a igreja do Senhor. Ali você representa o reino. Aonde a gente estiver, nós estamos representando o reino de Deus. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Porque nós somos uma carta viva, escrita com caneta de tinta, com sangue do Senhor. Nós somos representação do reino. E o diabo, ele quer tirar o nosso entendimento da palavra de Deus, para que a gente fique errante aí no mundo, dentro da igreja, mas não está entendendo nada. Está lendo a Bíblia, está achando legal, edificante, mas não está entendendo nada, não está colocando em prática nada. É isso que ele quer de nós. Nos tornar uns zumbis espirituais. Pessoas que não têm direção. Não. O Senhor, quando o reino dele é estabelecido na nossa vida, e nós chamamos por ele, nós temos que chamar o reino de Deus. Senhor, que na minha vida esteja estabelecido o reino do Senhor, para que haja o domínio do Senhor, e não eu. Porque às vezes, irmãos, o diabo, ele engana nós. Ele é o pai da mentira. O Senhor Jesus falou que nele não há verdade, porque ele é o pai da mentira. E isso é a coisa mais certa que tem. Às vezes,
ele, às vezes não, sempre, ele quer estar no domínio, enganando a gente, porque já é de nós, o ser humano, querer estar no domínio de tudo. Lá no trabalho, em casa, a gente quer estar no domínio. Qualquer situação já é nosso, querer o domínio. Porém, conhecendo já essa fragilidade nossa, porque ele foi tentar o Senhor Jesus, porque se ele fizesse o Senhor Jesus pecar em um só ponto, todo o plano da salvação que o Senhor estabeleceu para nós estaria comprometido. Porque o Senhor Jesus foi o plano perfeito. O Senhor Jesus foi o homem aqui na terra perfeito como homem. Em nada ele não pecou. E o Satanás sabia disso. Se ele pecar um pouquinho, acabou a santificação de todo um propósito. Então não haveria plano, iria abortar o plano de Deus. Só que o Senhor Jesus, se ele nos deixou essa oração modelo, é porque já estava dentro dele, já estava o reino, já estava estabelecido na vida dele, como homem aqui na terra. E é possível sim a gente chamar o reino de Deus para nós, na nossa vida, para que a gente não venha dar ouvidos a outras vozes, mas somente deixar que o Senhor, a soberania de Deus, ela venha dominar em nós. Amém, meus irmãos? É no momento da fragilidade de um problema que você está passando financeiro, é que Satanás vai apresentar um monte de oportunidade. Às vezes coisas até boas, não tem nada de mal, mas é ali que ele vai tentar fazer você perder tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Porque ele conhece, através das nossas atitudes, aonde é que nós vamos ceder. Aonde é que nós vamos, num piscar de olhos assim, fazer uma besteira e depois não ter como voltar atrás e refazer de novo, consertar um erro. Aí, meditando nisso o dia todo no meu coração, eu lembrei lá no 2 Crônicas, no capítulo 20, o Josafá, que ele era um rei. Naquele tempo ele estava reinando. E aí os servos dele chegou para ele. E eu lembrei porque o pastor ontem finalizou ontem o culto, né? Falando, onde há servo, há milagre, né? Então, o Senhor Jesus tacou na cara de Satanás que só o Senhor nós vamos servir, adorar, e só Ele nós vamos servir. Então, nós vamos aprendendo, lembrando da palavra, o Espírito Santo, ele começa, e nisso, irmãos, nós vamos tirando as brechas de Satanás da nossa vida. Aí o rei, o Josafá, o servo chegou para ele e falou, Senhor, vem contra ti uma grande multidão. E Josafá, a Bíblia fala que ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E ali ele fez uma oração a Deus, colocou toda a congregação para buscar a Deus. E ele falou, Senhor, esse povo que está vindo contra nós não fizemos nada contra eles. Quando o Senhor fez aquele povo atravessar, passar por aqueles lugares, eles deram uma volta ali e não fizeram mal, não matou ninguém, não fez nada de mal. Porém, eles estão vindo contra nós. E nós sabemos que em nós mesmos não há força alguma. E ele declara algo aqui, que eu até marquei, não precisa nem de abrir não, para a gente ganhar tempo, porque hoje é rapidinho. Ele diz assim, ó. No versículo, depois você pode conferir em casa. 2 Crônicas 20, no versículo 6 ele diz assim. E disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Naquele momento, Josafá, ele pegou o reino dele e devolveu a Deus. Colocou a sua segurança no Senhor. Ele, como um rei, a gente sabe que naquela época tinha muito rei soberbo, né? Ah, pode vir, né? Vem um com quente, nós vamos com 10 fervendo. Mas não. Ele, na humildade dele, ele foi, buscou o Senhor, esqueceu que ele era um rei poderoso e declarou
que o Senhor é que reinava sobre toda a terra. É essa a visão que nós temos que ter do Senhor, meus irmãos. Não é o nosso eu que vai reinar e dominar nada, mas é o Senhor, porque Ele é soberano. E você pode ter certeza, nós vamos estar muito mais seguros na nossa vida espiritual, muito mais seguros nos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, quando nós colocarmos o Senhor como soberano, estabelecer o reino dele na nossa vida, permitir que ele seja o Senhor, o que domina, o que age por nós, porque o Senhor agiu. Olha o que ele diz aqui, para a gente ir encerrando. No 7, ó Senhor Deus, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora aqui estão esses homens de Amon, de Moabe, de Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não os destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Olha a dependência que ele se colocou diante de Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aí aqui no versículo 15, aí disse ele: dai ouvidos a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, quando nós temos na nossa vida o reino do Senhor estabelecido e damos essa liberdade dele agir, nenhuma peleja que vem contra nós, o Senhor ele vai estar à frente, ele vai ser a nossa defesa. Alguém pode te maltratar, falar de você, fazer algo contra você, contra um familiar seu, lá no seu trabalho. Pode tentar fazer o que for. Se o reino do Senhor estiver estabelecido na sua vida com total domínio e soberania, você pode ter certeza, ele vai ser a sua defesa. Ele vai te justificar, ele vai te honrar, porque você é servo. Você está servindo a ele com fidelidade, com lealdade. Você está disposto que ele domine a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, nessa caminhada que nós estamos, é essa a reflexão que eu tirei para mim. Que a partir do momento em que Deus ele nos mostra o caminho, nós temos que seguir essa direção. E o caminho que eu tirei para mim? Pedir ao Senhor: Senhor, estabeleça o teu reino total e completo dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da igreja do Senhor, dentro de cada coração, porque assim o Senhor ele vai dominar. Nada vai sair do nosso jeito, da nossa vontade, mas vai sair diante da vontade dele, porque aonde tem um rei, e esse rei é o Senhor, tem soberania, tem domínio, tem solução, tem a proteção dele, tem a direção dele. E o diabo, ele perde o reinado. Ele vai tentar, porque ele tentou o próprio Senhor Jesus. Que dirá nós, né, meus irmãos? Que dirá nós? Ele não vai tentar? Claro que ele vai tentar, mas cabe a nós buscarmos entender e viver o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é excelente. E muitas das vezes muitas pessoas acabam na caminhada desistindo, sabe, se decepcionando. É porque ainda não conheceu um pouquinho do reino.
Não entendeu. Então cabe a nós buscarmos isso. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deixou uma sábia direção na palavra dEle. Venha sobre nós o teu reino. Venha. Chama o reino de Deus para sua casa. Nessa situação que talvez você está vivendo, talvez um desemprego, talvez de um problema de saúde, um problema, sei lá o que for. Fala, Senhor, estabeleça o teu reino, porque vai ter domínio sobre essa situação. E o Senhor vai nos livrar. Assim como o Senhor livrou a Josafá, porque eles não precisaram de fazer muita coisa não. O povo mandou o povo ficar de pé e ver o livramento que o Senhor daria. E a Bíblia diz que foi o Senhor movendo e os inimigos foram morrendo. Os inimigos se dispersaram. Você pode ter certeza, quando o domínio de Deus está na nossa vida, nós passamos momentos de aflição, como o Senhor Jesus falou. No mundo vocês vão ter aflição. Mas você pode ter certeza, você vai estar com paz no seu coração e na certeza que na sua vida tem o domínio do Senhor. Tem um rei com soberania e com domínio sobre qualquer situação. Amém, meus irmãos? É essa palavra que eu queria dividir com vocês. E que o Espírito Santo, assim como Ele falou mais no meu coração, que Ele possa falar também no seu coração. Meus irmãos que estão nos assistindo nas redes sociais, que Deus alcance o coração deles também, porque tem muita gente passando um momento difícil, um momento de escassez. Mas a partir do momento que os nossos olhos se abrem para a palavra de Deus, tudo muda, tudo transforma, porque há um rei no domínio, há um Senhor soberano agindo por nós. Amém, meus irmãos? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Fique de pé, por gentileza, e vamos orar. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu só sei de uma coisa. Chame o reino de Deus para a sua vida. E peça, Senhor, que este reino, ele seja estabelecido para a glória do nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, ele vai ser exaltado, ele vai ser engrandecido quando ele estiver reinando sobre a nossa vida. Porque nós vamos ser testemunha viva do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Alegria nesse coração, porque Deus é fiel. Coloque a mão no coração, por gentileza. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra que alimentou o nosso coração, meu Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que há um mover do Teu Espírito neste lugar, há um mover do Teu Espírito sobre cada coração que aqui está. O Senhor sonda a mente e coração, Senhor. E assim como Davi disse, vê se há em mim, Deus, um caminho mau e me coloca no caminho da Tua palavra. É nesta noite que nós estamos pedindo a Ti, Senhor, humildemente reconhecendo a grandeza do Teu poder, do Teu reino. Que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha, meu Deus, sobre a vida desses irmãos e estabeleça o Teu reino de justiça, Pai, na vida de cada um, dentro da família, meu Pai, no trabalho, na saúde, que seja a mão poderosa do Senhor agindo, em nome de Jesus. Age naquele trabalho, Deus, tira toda a influência maligna, todo espírito de fofoca que estão tentando prejudicar essa pessoa, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que o reino do Senhor alcance aquele lugar, Pai, e dê livramento. Faça, meu Deus, ali a Tua vontade se cumprir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê sabedoria aos Teus filhos, Pai. Abra a nossa visão, meu Pai, acerca do Teu reino, Deus, porque o Teu reino é excelente, é grandioso, e nós queremos viver, Pai, viver o Teu reino aqui na terra, Deus. Então, em nome de Jesus, que a nossa vida, Pai, seja, meu Senhor, abençoada por Ti nesta noite. Cada irmão que aqui está, Senhor, declarando diante de Ti a necessidade de ter o Senhor reinando, o reino do Senhor estabelecido, que assim seja sobre a vida deles, que a mão poderosa
poderosa do Senhor venha abençoar a cada um, a cada trabalhador, essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, Deus. Ó Pai, abra esta porta em nome de Jesus. Saia, meu Pai, todo embaraço na vida dessa pessoa, tudo aquilo que o diabo tem tentado roubar no coração dela, a tua palavra viva, eficaz, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, tocar no mais íntimo de cada coração, toca nos olhos, abra a visão, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós declaramos a bênção sobre a tua igreja, nós declaramos a tua palavra em cada coração, frutificando, fluindo como muitas águas, tirando, meu Deus, todo o cansaço espiritual, toda a fraqueza espiritual, tirando tudo aquilo que o diabo tem tentado, meu Pai, colocar nessa pessoa, para tirar ela, meu Deus, da tua palavra, Deus, porque ele sabe que se tirar ela da tua palavra, do reino do Senhor, ela vai cair, Deus. Mas o Senhor é um Deus que levanta do pó o desvalido e que sustenta com a destra da tua justiça. Então, em nome de Jesus, que a tua igreja seja fortalecida, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, Ele é glorioso, meus irmãos. Louvado seja o nome dEle. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Eu estou muito